Olá, meu nome é Vitor Hugo Chaves Cambuí, estudante de Engenharia de Computação, e eu fui pesquisador PIBIT entre 2019 e 2020, do Biomedical Image Processing Group do Departamento de Computação na Universidade Federal de São Carlos, e sob orientação do professor Dr. Ricardo José Ferrari e coorientação da doutoranda Kátia Maria Poloni. Esta apresentação será estruturada com base no título da minha pesquisa, que é Segmentação e Quantificação das substâncias branca e cinzenta e do líquido cefalorraquidiano das regiões hipocampais em imagens de ressonância magnética, com aplicação no diagnóstico do Alzheimer. Ao se capturar uma imagem de ressonância magnética do cérebro de um paciente, uma grande quantidade de informações é obtida por conta da alta resolução espacial, que é característica desse tipo de imagem. E uma infinidade de métricas, análises morfológicas, estruturais e comparações podem ser extraídas com base na imagem resultante. Neste contexto se encaixam a segmentação e a quantificação. A primeira diz respeito ao processo de classificação ou separação dos elementos que constituem as imagens 3D, os voxels, em diferentes classes. E essas classes podem ser baseadas em diferentes estruturas do cérebro, diferentes tecidos que o compõem, diferentes funções, ou até mesmo com base em características que podem ou não indicar a existência de um tumor ou algum tipo de anomalia. Já a quantificação consiste em um processo de contagem desses voxels já classificados, buscando viabilizar a comparação entre diferentes pacientes ou até mesmo analisar a evolução do quadro clínico de uma doença neurodegenerativa de um mesmo paciente com o passar do tempo, por exemplo. No presente trabalho, a segmentação foi realizada com base nos diferentes tecidos que compõem o encéfalo, sendo eles a matéria branca, a cinzenta e o líquido cefalorraquidiano. Todos esses tecidos possuem as suas funções específicas e, de forma geral, eles estão distribuídos da mesma forma ou de forma semelhante entre diferentes pacientes considerados cognitivamente normais. Foi desenvolvido um método de segmentação baseado em um modelo estatístico probabilístico, modelo de mistura finita de Gaussianas, implementado por meio do algoritmo de maximização de expectativa, ou Expectation Maximization. E para validação do mesmo, os resultados obtidos para o conjunto de dados composto por 762 imagens de pacientes em diferentes estágios da evolução da doença de Alzheimer, cognitivamente normais, leve comprometimento cognitivo e doença de Alzheimer, foi comparado com o resultado obtido pelo software de segmentação FAST-FSL, que é considerado o estado da arte. Esta comparação foi realizada com base em métricas estatísticas já estabelecidas na literatura para a comparação de diferentes conjuntos, neste caso, diferentes conjuntos de voxels, ou seja, imagens tridimensionais, sendo elas o coeficiente de similaridade de Dice, o índice de Jacquard e a contagem de falsos positivos e de falsos negativos. Para este trabalho, optamos por restringir a região de interesse ao giro hipocampal, pelas seguintes razões. Primeiro, por se tratar de uma estrutura que, de acordo com a literatura médica, agrega funções relacionadas à fixação de memórias e, por isso, está intimamente relacionada com a evolução do quadro clínico de pacientes portadores da doença de Alzheimer. E segundo, por se tratar de uma região bem menor do que a região do encéfalo inteiro. Sendo assim, o custo computacional do algoritmo obtido seria muito menor. As imagens de ressonância magnética utilizadas para a avaliação do método desenvolvido foram extraídas da base de dados da Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, ou ADNI, enquanto aquelas utilizadas para o desenvolvimento do método foram obtidas da Neuroimage Analysis Center e do International Consortium for Brain Mapping. E por terem sido capturadas em diferentes aparelhos, com diferentes capacidades técnicas, sensores e ambientes distintos, as imagens precisam ser submetidas por algumas etapas de pré-processamento, para redução de ruído, alinhamento espacial, equalização de intensidades e correção de artefatos presentes na imagem. Uma vez que o método desenvolvido tenha se mostrado robusto por meio das métricas de avaliação apresentadas, obtidas pela comparação com o estado da arte, verificou-se a possibilidade de utilizá-lo como ferramenta para realizar o diagnóstico da doença de Alzheimer. E o trabalho que explora em detalhes esta aplicação foi apresentado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano passado e pode ser encontrado no YouTube. Mas em linhas gerais, a classificação entre imagens de cérebros segmentadas com o método desenvolvido ao longo dessa pesquisa foi realizada com 86% de acurácia entre pacientes cognitivamente normais versus portadores da doença de Alzheimer e 74% para classificação de pacientes com leve comprometimento cognitivo versus portadores da doença de Alzheimer. Bom, ao final dessa pesquisa foram anotadas as seguintes conclusões. Primeiro, a restrição da região de interesse aos hipocampos rendeu resultados de segmentação sensivelmente mais precisos em relação ao esperado. E, além disso, o baixo custo computacional consequência dessa escolha possibilita que o método desenvolvido seja utilizado em conjunto com outras técnicas para uma abordagem diagnóstica mais abrangente. Outra observação é de que os resultados obtidos para a segmentação de cérebros de pacientes classificados como cognitivamente normais foi melhor de forma geral do que para as outras classificações. Isso se dá por conta da utilização de um atlas anatômico probabilístico na inicialização do algoritmo de Expectation Maximization, que é baseado na anatomia de cérebros cognitivamente normais, o que rende resultados levemente enviesados.
E, finalmente, em posse de uma ferramenta confiável de segmentação totalmente automática de tecidos cerebrais, tornou-se possível o desenvolvimento de aplicações voltadas ao auxílio do diagnóstico da doença de Alzheimer, que se mostraram promissoras. Isso por possibilitar análises quantitativas em diferentes tecidos do cérebro. Vale também mencionar que um artigo baseado neste trabalho, intitulado Classification of Brain MR Images for the Diagnosis of Alzheimer's Disease Based on Features Individually Extracted from the Three Main Brain Tissues, foi submetido para a Conferência Brazilian Technology Symposium de 2020 e encontra-se em fase de revisão por pares. Sendo assim, considerou-se que todos os objetivos gerais e específicos propostos foram plenamente cumpridos. E eu gostaria de finalizar agradecendo formalmente ao meu orientador, professor Dr. Ricardo José Ferrari, e à minha co-orientadora, Kátia Maria Poloni, assim como todos os outros colegas de laboratório, além do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Agradeço também a organização deste congresso. Muito obrigado.